Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e, como nós falamos, hoje será uma escola bíblica dominical especial, onde nós estaremos discutindo sobre diga não ao preconceito racial na Igreja de Cristo. E para começarmos, eu gostaria de ler a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 27. Diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus irmãos, como nós falamos o seguinte, nós vamos debater o preconceito racial baseado na palavra de Deus. Nós vamos ficar livre, nós vamos deixar de fora as questões políticas e vamos estudar o preconceito racial, o que a palavra de Deus diz em relação ao preconceito racial. Como nós estávamos falando naquele vídeo que nós enviamos convidando os amigos e irmãos, eu fico imaginando a consciência daqueles líderes religiosos do século XIX, e no século XX, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, onde igrejas proibiam a entrada de pessoas negras. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos a Igreja Rosário dos Pretos, que eles que construíram, porque eles não poderiam entrar nas igrejas dos brancos. Nos Estados Unidos, por exemplo, várias igrejas protestantes, católicas, onde só brancos podiam entrar e os negros ficavam de fora. Eu só fico imaginando a consciência desses líderes religiosos, que palavra que eles liam para eles encontrarem essa segregação. E realmente eu considero isso um absurdo, esse tipo de conduta. Mas, irmãos, aí vem a pergunta: e será que Cristo era branco de olhos verdes ou olhos azuis? E outra pergunta é o seguinte: qual seria a atitude de Cristo caso algum apóstolo demonstrasse alguma atitude de preconceito racial diante daqueles fiéis que estavam seguindo toda a caravana junto com Cristo? Qual seria? Eu gostaria do nosso primeiro professor, pastor Altino, para nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos. Bem, tenho duas perguntas para ser respondidas. Vamos começar rapidamente pela primeira. Com relação à cor dos olhos de Jesus, não existe nenhum relato bíblico onde possamos confirmar que Jesus tenha olhos verdes. O que nós temos na Bíblia, em Isaías 53, falando sobre os aspectos físicos de Jesus, é uma visão profética de Isaías que se refere ao Messias. E nesse relato, Isaías, em nenhum momento ele citou qual seria a cor da pele ou a cor dos olhos de Jesus. Portanto, não temos como afirmar qual seria a cor da pele e dos olhos de Jesus. Contanto, a imagem que circula de Jesus no mundo inteiro, sabemos que é uma imagem criada pelos europeus na época do Renascimento e usado um padrão de beleza que existia naquele momento e naquele local. Portanto, não cremos que Jesus tinha aquela aparência, mas sim a aparência do povo árabe, da região do Iraque hoje, porque foi ali onde ele nasceu. Então, naquela região as pessoas não têm cabelos louros, nem pele clara, né? Nem olhos verdes. Portanto, a nossa conclusão é de que Jesus, ele não tinha olhos verdes. Podemos ver também em Mateus 26, 48 e 49, o episódio da prisão de Jesus. Naquele momento, Judas usou de um beijo, né, em Jesus para poder identificá-lo para os soldados romanos. Isso nos faz crer que Jesus era muito parecido com seus discípulos. Nada havia nele que pudesse ser destacado. Portanto, era um homem com as características do povo daquela região. Não tinha olhos verdes. Vamos seguir para a segunda questão. A segunda questão fala sobre o racismo. E
Na Bíblia, nós não encontramos em nenhum momento, em nenhum lugar, Jesus aprovando qualquer atitude racista dos seus discípulos. Podemos ver em Marcos 10, 26 a 52, quando Bartimeu, o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, onde os discípulos e a multidão procuravam tirar Bartimeu, quando ele gritava no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, né, pedindo socorro. E Jesus fez com que a multidão se afastasse, e Jesus foi até ele e o deixou curado. Temos também o episódio do bom samaritano, que é um excelente exemplo. Jesus, para explicar para aquele jovem rico, com relação a quem seria o seu próximo, ele deu o exemplo de um samaritano. E todos nós sabemos que os samaritanos eles não eram bem vistos pelos judeus, porque os samaritanos eles não seguiam ao Deus de Israel. E nem tanto Jesus mostrou que aqueles que seguiam ao Deus de Israel e que eram pessoas de alto posto na religião judaica, não tiveram com aquele homem a mesma misericórdia que o samaritano teve. E, portanto, Jesus, incluindo o samaritano naquele episódio, ele deixou claro que Jesus não discrimina ninguém. Podemos ver também em em Marcos 11, 28, 30, quando Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz: todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. E todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus fala a todos. E existem vários outros episódios no Novo Testamento que podemos comprovar que em nenhum momento Jesus aceitou atitudes racistas, atitudes que pudessem discriminar alguém. No coração daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo, que tiveram uma vida transformada, que o Espírito Santo de Deus abriu seu coração, jamais haverá espaço para o racismo, porque Cristo jamais discriminou alguém. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Altino, por sua participação em nossa escola bíblica. E agora nós vamos para outro professor. Nós vamos agora com outro professor conversar o seguinte. Algumas pessoas justificam a questão racial dizendo que a Bíblia ela tem uma conotação racista, dizendo que Abraão, por exemplo, possuía escravos, então isso a Bíblia sugere uma conotação racista. Outros falam que Paulo não coibiu a questão da escravidão, dando também uma conotação racista. Mas eu gostaria de ouvir um professor sobre esse determinado assunto, professor Gilson, e nós vamos lá em Amélia Rodrigues ouvir o professor Gilson em relação a esse assunto. Bom dia, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Sião. Mais uma vez estamos aqui para contribuir com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, e essa é a Escola Bíblica especial sobre a questão da escravidão e as questões raciais da Bíblia Sagrada. A minha contribuição vai ser de acordo com as perguntas que o irmão Gil nos mandou. Espero que em poucas palavras possa contribuir nesse sentido. A primeira pergunta é: a Bíblia tem conotações racistas? A segunda é: alguns usam o fato de Abraão possuir escravos como argumento para dizer que a Bíblia tem conotação racista. Como você vê isso? E a terceira pergunta é: outros alegam que Paulo não proibiu o uso de escravos, né? Precisamos ler primeiro aqui a palavra de Deus em Jó 31, versículos 14 e 15, que diz: não desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Então o que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? O texto de Jó é claro, onde mostra a igualdade de condição, seja do Senhor como do servo. Todos originam da ação sobrenatural de Deus na gestação. Então,
eu diria que é um erro gravíssimo, na minha opinião, criticar a Bíblia Sagrada sem fazer uma devida análise contextual. Não podemos entender as Escrituras a partir da minha compreensão ocidental e moderna. A gente não pode ler a Bíblia apenas com a nossa mente da atualidade. E no caso do Brasil, sobre a escravidão, mais grave ainda e mais, diria, prejudicada fica a nossa leitura sobre a Bíblia Sagrada, porque a escravidão no Brasil, ela foi totalmente racial, ela foi agressiva, ela foi cruel e desumana. Então é necessário, irmãos queridos, um mergulho no pensamento oriental, no pensamento hebreu, para entender o seu contexto e assim fazer um comentário bíblico mais adequado, fazer uma leitura da Bíblia de maneira mais adequada e apropriada. É necessário, então, fazer esse mergulho. E mesmo que na Bíblia nós encontremos exemplos de comportamentos humanos, né, como a própria escravidão, o divórcio, o adultério, guerras, violência sexual, prostituição, mortes, etc., né? Tantos outros assuntos poderíamos dizer do comportamento humano, não quer dizer que esses sejam a vontade de Deus, mas nos mostra, nos ensina que o livro sagrado não é um livro de conto de fadas, não só conta o lado bom da história, é um livro divino e humano e que narra as nossas mazelas, que narra as nossas ações pecaminosas na história. Para que isso? Para que a gente possa aprender com eles. A escravidão, geralmente, né, não era instituída pela raça do indivíduo, mas ela acontecia por circunstâncias outras, por situações outras, como econômica, no caso dos estrangeiros, dos devoradores, por captura, por compra, entre outros motivos, outros fatos. E nunca por questões raciais. Você não vai encontrar na Bíblia essas narrativas, né, de questões raciais, escravidão por motivo de questão racial. A escravidão em Israel, é um ponto importante isso, era tratada com um importante teor humanitário. Por que isso? Para evitar maus tratos e que não houvesse nenhum tipo de violência. Você vai encontrar essas narrativas no livro de Levíticos, Deuteronômio, vocês podem ler em casa com muita tranquilidade e vai ver isso aí. Especialmente Levítico 25. Né? Temos o exemplo do próprio José, conhecido como José do Egito, que foi escravizado, vendido como escravo por seus irmãos. Em Êxodo 21:1, tem um texto muito interessante, aliás, todo o capítulo 21, mas o versículo 1 diz o seguinte: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. A escravidão, então, não era para a vida toda. E temos muitas leis que protegem os escravos. E com 7 anos ele tinha que receber a sua alforria, né? A questão de que Paulo não proibiu a escravidão, o fato de não proibir não quer dizer que seja permitido. O fato de não ter um versículo proibindo diretamente não quer dizer que seja permitido. No Novo Testamento, a palavra doulos é traduzida por escravo, mas pode ser também traduzida por servo ou por criado. O jurista romano Gaio, no século II, por exemplo, ele afirmou que a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra, que teriam sido executados se não tivesse admitido essa condição. Então a escravidão, às vezes, era uma condição para salvar a vida do indivíduo, né? Na mensagem de Cristo, o ser servo, ensinado por Cristo, é no sentido de servirmos uns aos outros e nos colocarmos na posição de doulos, de servos uns dos outros. E o próprio Cristo assim o fez e ensinou com o seu exemplo. O próprio fato dele ser Deus e se tornar um ser humano é a prova de que ele veio para servir. Paulo vai ensinar que devemos considerar o outro superior a nós mesmos. O texto de Filipenses, que nós estudamos na IBD aí recentemente, no capítulo 2, versículo de 2 a 4, ele vai dizer isso. Ou seja, devemos ser servos uns dos outros, servidor um do outro, Paulo vai ensinar. Mesmo o ser humano escravizando e estando registrado na Bíblia, não quer dizer que esta é a vontade de Deus, e muito menos o propósito do Senhor.
Então, a gente precisa entender a Bíblia no seu contexto geral, né? E no contexto geral da Escritura Sagrada, a Bíblia é um livro de libertação e não de escravidão. E por estar registrado lá alguns fatos, não quer dizer que seja a vontade de Deus. Então, nada dessa ideia de que a Bíblia é um livro racista, preconceituoso e etc, etc. Quem diz isso são os inimigos da Bíblia. E esses inimigos, eu digo mais, eles não estudam as Escrituras, eles não mergulham nas Escrituras, eles não participam da construção analítica da palavra do Senhor. Enfim, essa é a minha contribuição. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos. Espero que essa EBD, muito oportuna, possa ser muito importante para toda a igreja. Um forte abraço e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Lembrando, sempre à disposição para servir. Muito obrigado, pastor Gilson, por sua participação. E nós vamos agora para uma outra professora falar sobre um tema muito complexo. E antes de nós falarmos sobre esse tema complexo, eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Bem, meus avós, o meu avô era um negro de acho de 1,80 m, mais de 1,90 m, mais de 1,80 m. Eu cresci num ambiente de bastante mistura racial, onde alguns irmãos de minha mãe eram de cor negra, outros irmãos de minha mãe de cor branca. E eu cresci nesse ambiente miscigenado. Eu lembro que o ano passado eu estive na cidade de Jiquié visitando minha avó, e minha avó disse que quando eu nasci, meu avô me pegou no colo e ele ficou tão orgulhoso e caminhava, mostrava os amigos dele, o seu primeiro neto. Bem, se eu já gostava da minha família, se eu já gostava de meus avós, depois disso que minha avó me falou, eu passei a gostar mais ainda pelo orgulho que ele tinha do neto e hoje pelo orgulho que eu tenho do meu avô. Então, como eu cresci nesse tipo de ambiente miscigenado, eu nunca soube o que era diferenças em relação à cor, o que era a cor branca, o que era a cor negra. Para mim eram os meus tios, os irmãos de minha mãe. Então eu cresci nesse tipo de ambiente. Mas só que eu gostaria de ouvir uma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta para uma professora, a professora Rosália. A pergunta é o seguinte: biologicamente, professora Rosália, como a senhora diferencia uma pessoa branca de uma pessoa de cor negra? Vale salientar que a professora Rosália tem mestrado e doutorado em biologia celular. E por isso que eu gostaria de ouvir tecnicamente da professora Rosália sobre essa pergunta. Professora, por favor. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu sou Rosália Campos e estou aqui para falar a vocês a respeito da solicitação do irmão Judeval, na qual ele propôs a seguinte questão: existe alguma base biológica que venha sustentar o preconceito racial na Igreja de Deus? Bem, preconceito racial não é algo legítimo em nenhum meio, seja ele cristão ou não cristão. Inicialmente, devo dizer que o conceito de raças entre os vários povos é uma visão equivocada. Os estudos científicos têm demonstrado que todos os povos do mundo pertencem à mesma raça, a raça humana. Nós todos somos iguais, somos construídos com a mesma estrutura, temos os mesmos aparelhos ou sistemas, ou seja, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema nervoso. Todos eles são regidos por reações químicas básicas que são as mesmas definidas pelo nosso DNA. Em lugar de falarmos em raças, devemos falar de grupos étnicos, que são populações que se estabeleceram ao longo do tempo, em locais específicos e que apresentam características diferenciais de outros grupos. São características anatômicas ou características físicas, aspectos morfológicos. Ao longo da história, ocorreu o desenvolvimento de um conceito social de raças pela sociedade, com base nessas diferenciações físicas, morfológicas,
sem o aprofundamento devido de bases genéticas e fisiológicas. Assim, o conceito de raças não se sustenta por ausência de fundamentação científica. Se o conceito pregresso de raça se descaracteriza, quanto mais o preconceito de raça, até porque o preconceito de raça é uma visão que tem um tom pejorativo. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a irmã Rosália por sua palavra esclarecedora do ponto de vista técnico em relação ao nosso questionamento. Agora nós vamos para um outro professor e eu gostaria primeiro de apresentar esse outro professor. Ele é autor desse livro Aspectos Filosóficos do Pensamento do Apóstolo Paulo. É o professor e doutor Jurandir. Apenas para poder dizer quem é o professor Jurandir, é professor de Direito, com mestrado em Direito na Universidade Federal, mestre em Direito Público na Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História e Filosofia e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais. O que eu gostaria de ouvir do professor Jurandir é o seguinte: juridicamente, como um cristão deve se comportar diante de uma atitude racista? E a outra pergunta é o seguinte: biblicamente, como o cristão deve se comportar diante do racismo? São perguntas bastante atuais e são perguntas que as pessoas sempre se questionam qual é a atitude de um cristão diante de uma atitude racista. E eu gostaria de ouvir essa resposta do senhor. Por favor, professor Jurandir. Paz e graça, igreja. Temos aqui uma questão que se desdobra em duas. Juridicamente, como um cristão deve se comportar diante de uma atitude racista? E, biblicamente, como um cristão deve se comportar diante de uma atitude racista? É uma pergunta procedimental. O que deve fazer o cristão, juridicamente e biblicamente, diante de uma atitude racista? Eu poderia responder de maneira logo e imediata. Juridicamente, denunciar, porque se a gente não denuncia, esse crime se perpetua. E, biblicamente, dizer de maneira clara, imediata, direta, que o racismo é pecado. Mas vamos por parte, vamos passar aí, desdobrar isso para entendermos melhor essas circunstâncias, essa questão. Vamos começar pela primeira parte, juridicamente. Vamos começar pelo conceito de racismo. Racismo é um corpo de atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e de superioridade racial, seja no plano moral, estético, físico ou intelectual. Então, o racismo ele se corporifica, ele se concretiza em atitudes, comportamentos, preferências e gostos e que tem como pressuposição de que existem raças, né, que são ontologicamente diferentes umas das outras e que possuem atributos que se revelam de maneira hierárquica. Então, assim, existem raças superiores e raças inferiores. O nosso ordenamento jurídico, ele considera que o racismo seja a discriminação racial, né? O puro preconceito é algo que é, vamos dizer assim, algo decadente, né? Algo que revela uma certa imaturidade emocional e intelectual das pessoas. Mas o nosso ordenamento está preocupado com a conduta. Então, para o nosso ordenamento, o preconceito em si não é crime. O crime é a discriminação, né? Que é a concretização desse preconceito que acaba atrapalhando, né? Acaba inibindo, prejudicando as pessoas. Vamos dar o conceito aqui de discriminar. Discriminar é o ato de separar, isolar ou diferenciar uma pessoa ou um grupo de pessoas pelo seu gênero, cor, origem, orientação sexual ou qualquer forma de julgamento que as prejudique, né? Então, para o nosso ordenamento, o racismo é a discriminação. Está prevista na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que dispõe no seu artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá? E mais adiante a gente vai entender que o racismo é um crime inafiançável. Mas a gente precisa distinguir racismo de injúria racial. O racismo
que é a discriminação, ele volta-se para atingir toda uma coletividade, um grupo étnico específico. A injúria racial, não. A injúria racial, na verdade, é uma injúria, né? Só que qualificada pelo fator racial, é um crime contra a honra. Na injúria racial, quer-se atingir apenas o indivíduo, mas há a qualificante desse indivíduo pertencer a um determinado grupo étnico, tá? Deixa-me ver aqui. Crime de injúria racial é direcionado a uma pessoa que é escolhida precisamente para ser alvo da discriminação. É um crime contra a honra, sendo o fator racial uma qualificadora do crime. Interessante aqui que no caso da queixa, quem vai poder dar queixa de crime de racismo é qualquer pessoa, tanto a vítima como qualquer testemunha. Mas no caso da injúria, só pode prestar a queixa à vítima. Mas concretamente, como é que eu posso agora agir diante de uma situação, atitude racista? Depende. Se for pela internet, pelas redes sociais, o procedimento é este aqui que eu vou dizer para você, né? Primeiro, o usuário deve acessar o portal da Safernet. O que é a Safernet? Safernet é a associação sem fins lucrativos responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Primeiro, então, o usuário deve acessar o portal da Safernet e escolher o motivo da denúncia. Feito isso, enviar o link do site em que o crime foi cometido. Enviar o link e também, né, o print da tela que comprova o crime, tá certo? Então enviar o link do site e o print da tela que comprova o crime e fazer um comentário sobre o pedido. Agora, como é que se dá, né? E acompanhar você, o usuário, ele vai receber o número do protocolo e vai acompanhar o deslindar, né, o encaminhamento desse processo. Agora, como é que se dá? Que atitude devemos tomar na vida real, na vida não virtual? A atitude é essa, né? No ato da flagrância do crime de discriminação, a primeira coisa a fazer é procurar uma autoridade policial, né, para pedir o fim da ação criminosa, tá certo? Então, no caso de flagrante, este autor, ele deve ser preso, pedir a prisão dele. A vítima também deve, né, arrolar um determinado número de testemunhas, ali anotar os seus nomes, os contatos e até pedir para acompanhá-la à delegacia, tá certo? Indo todos para a delegacia, a vítima, as testemunhas, o policial e o possível autor, se ele estiver na cena, né? Na delegacia, a vítima, ela deve registrar a queixa, tá? Com o nome das testemunhas, pedir para que seja anotada na queixa o desejo que o agressor seja processado e o crime seja investigado por meio de um inquérito, tá? Então, pedir para que seja aberto o inquérito, tá? Agora, há que se tomar cuidado, porque às vezes pode acontecer o caso do atendente, né, se recusar a fazer o registro. Nesse caso, a vítima deve procurar a ouvidoria da Polícia Civil para denunciar a falha da conduta desse atendente. Feito isso, é aguardar que o órgão, né, abra inquérito e encaminhe para o tribunal. Mas também a vítima, ela pode contratar advogado de posse desse boletim de ocorrência, dessa queixa. Esse advogado pode ingressar, ajuizar uma ação. A ação pode ser dois tipos de ação, uma ação criminal e uma ação civil. No caso de crime de racismo, o processo fica a cargo, né, do Ministério Público e a indenização será revertida ao grupo atingido. Então, assim, você contrata um advogado, ingressa, mas como se trata de uma ação penal pública, ainda que condicionada, né, vai ficar ao encargo do promotor e seu advogado acompanha. Agora, no caso de injúria racial, é uma ação penal privada. Você ingressa, né, e a multa pode ser revertida para você mesmo. No caso de crime de racismo, a multa vai ser revertida para as sociedades, as organizações do movimento negro, entidades de combate à discriminação, etc. Então essas são as medidas e as atitudes que nós devemos tomar diante do crime de racismo. Qualquer pessoa, cristã ou não.
A segunda parte da questão é essa. Biblicamente, o que deve fazer o cristão diante de uma atitude racista? Tá? Então, o racismo, ele é pecado. A Bíblia fala que é uma transgressão da lei. A Bíblia parte do pressuposto, segundo o qual, em Cristo somos todos uma unidade. Em Cristo Jesus somos todos um. Está lá em Gálatas 3, 28. Né? Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. Então não cabe distinção, não cabe discriminação. Além disso, todos temos uma mesma origem comum em Deus. Todos nós somos provenientes de um único Deus. Né? Está lá em Atos 17, 26. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso quem fala é Paulo, em Atos, falando aos gregos. Portanto, biblicamente, racismo é um grave pecado, que consiste em uma atitude que Deus abomina, Deus rejeita, né, que é fazer acepção de pessoas. O racismo é uma acepção, é uma discriminação, é uma qualificação de pessoas, né, motivado por sua raça, né, o grupo étnico. Lá em Tiago 2, de 8 a 9, diz assim: todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Quem comete acepção de pessoa é um transgressor da lei, né? E concretiza algo que Deus abomina, Deus rejeita a acepção de pessoas. Portanto, está mais do que biblicamente provado que o racismo é pecado, e quem assim procede é um transgressor da lei, né? Alvo da rejeição do Senhor, do Adonai, o Deus, Rei do Universo. Agora, e aqui eu quero seguir as lições de Dudu Marques, no seu belíssimo artigo sobre a igreja e o racismo, e quero fazer esse desdobramento aqui, porque ele elenca mais 3 razões segundo as quais o racismo é pecado. Além dessa razão básica de que o racismo é acepção de pessoas e é pecado, né, temos também mais 3 justificativas, né, que explicitam o âmbito da pecaminosidade do racismo. Primeira, além, né, do pressuposto. Primeiro, o racismo é pecado por negar a origem comum de todos os homens em Deus e colocar um outro definidor, critério de humanidade, a raça. O único critério que nós temos aferidor da humanidade é Deus, que é o criador de todos os seres humanos, como nós vimos naquele discurso de Paulo em Atenas. Mas o racismo coloca como critério, né, aferidor, mensurador, de mensuração da humanidade, a raça. Racismo é a hierarquização dos grupos humanos que nega o princípio básico e equalizador do Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse é o princípio básico e equalizador do Evangelho, que todos pecaram, todos estão destituídos, né, e carecem da misericórdia de Deus. Isso é negado. É posto um outro critério, o critério da raça. Então o racismo é pecado por isso, porque apresenta um outro critério definidor de raça humana. Segundo, o racismo é pecado também porque é a negação da promessa do Evangelho. Ao vencer o pecado, Cristo, o mediador de toda a humanidade, reconecta homens e mulheres com a sua origem divina. É Cristo quem reconecta o homem, né, a Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Então o racismo vai de encontro a isso. É a negação dessa promessa, porque o racismo, ele desvincula, ele separa. E Cristo quer reconectar. O Salmo 87 diz aqui assim, afirma que um dia todos os povos olharão para Jerusalém e dirão,
foi ali em Jerusalém que eu nasci. Todos os povos, foi ali em Jerusalém, no Monte do Calvário, né, que eu nasci. É ali que nós nascemos. Em Jerusalém, em que o nosso Salvador foi crucificado, a humanidade renasce. Portanto, não há mais judeu, nem grego, escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo. Nós somos reconectados. Então o racismo propõe desconectar. Daí o racismo ser pecado, porque é a negação da promessa do Evangelho, do reconectar. E racismo é pecado também, né? Terceiro, porque o racismo aponta para a falta de discernimento de Cristo. Irmãos, quando celebramos a ceia do Senhor, todos comemos o mesmo pão, simbolizando que somos um só corpo, unidos a um só Cristo. A mensagem da ceia é que em Cristo os corpos brancos, negros, indígenas e orientais e todos os outros corpos de todos os outros grupos étnicos estão unidos. Cristo é negro, é branco, é oriental, indígena, árabe, judeu, né? Porque no seu corpo estão contidos todos os povos, raças, línguas e nações. Por isso, racistas não podem ser cristãos, porque não suportam a ideia de ser corpo de um Cristo que também é negro, é indígena, é judeu, é árabe, tá? Então, o racista, ele não discerne, ele não entende o que é o corpo de Cristo. É como se nós disséssemos, Mashiach, os vossos pés são feios. Mashiach, as vossas mãos, né? Ungido, os vossos cabelos é feio. Então, o racista não é cristão. O racista é um herético. Diante dessas três razões, compreendemos que o racismo é pecado. Agora, é preciso desconstruir racismo. Mas não basta dizer que o racismo é contra o Evangelho. Dizer não é o bastante. Nós temos um princípio da unidade cristã que exige que levemos os fardos uns dos outros, que partilhemos as dores e dificuldades dos outros. João diz assim, filhinhos, não ameis de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então a postura da igreja, toda a igreja cristã sobre o racismo é de exigir justiça para os injustiçados. A igreja não pode fechar os olhos para esse corte racial que nós percebemos na sociedade brasileira, que existe em nossa sociedade. Ignorar isso, irmãos, ofende a Deus e ao seu Evangelho. Então, chorar com os que choram implica em ouvir o choro. Interessa-nos saber, né, nomear, discutir. Precisamos ouvir o choro, permitir que o outro chore, para que nós possamos chorar com os que choram. Precisamos abrir espaços, estimular a diversidade. Precisamos ser agente de justiça. E é isso que agrada a Deus. Então, qual é a atitude do cristão? Essa, né? A atitude do cristão é tomar atitude, né? Rejeitar o racismo e também lutar para que ele seja desconstruído no nosso meio. Muito obrigado, professor Jurandir, por sua participação em nosso debate, nossa escola. E nós vamos para um outro professor agora. E eu gostaria de ouvir desse outro professor o seguinte: como evitar e tratar o preconceito racial na Igreja de Cristo? É algo bastante delicado, mas que existe. E por isso eu gostaria de ouvir isso desse professor. E nós vamos agora em Aracaju ouvir do professor Lázaro sobre esse tópico. Por favor, professor. Olá, gente. Graças e paz. Uma alegria estar novamente aqui com vocês. Um prazer muito grande. E agora com esse desafio enorme de falar sobre racismo e preconceito na igreja. É um desafio enorme e extremamente necessário. Extremamente necessário. Sabemos que é um tema muito delicado e, porém, como eu disse, é necessário, é importante que falemos sobre isso, que lancemos luz sobre esse assunto para refletirmos, para provocar a reflexão e avaliarmos as nossas condutas, todos, né?
aquele conselho de Paulo, examine, pois, cada um a si mesmo, agora é extremamente necessário. Então, antes de começar, eu gostaria de me resguardar, dizendo o seguinte, que é impossível a gente esgotar esse tema aqui no pouco tempo que temos. O máximo que eu vou fazer aqui é provocar alguma reflexão, provocar, como é que eu posso falar? Desafiar você a pensar e apontar alguns caminhos, mas entendendo que estamos apenas na superfície. Esse tema exige muito mais do que eu vou propor aqui. Então, estou longe de esgotar aqui, não tenho essa pretensão nesse momento de esgotar esse assunto. Tá? Eu separei algumas palavras aqui, já que nós vamos falar de racismo, de preconceito, algumas palavras para eu tentar sistematizar o que eu pretendo dizer aqui agora. Porque quando eu fui convidado para falar sobre isso, veio uma tempestade de ideias na minha cabeça, até porque esse tema do racismo e do preconceito é algo que eu tenho estudado nos últimos tempos. Tanto é que eu separei até 2 livros aqui para sugerir, vou fazer no início para não me perder e correr no final. Tá, o primeiro livro que eu recomendaria é um livro de história, que é esse livro aqui, Escravidão, Lançamento, do Laurentino Gomes, que ele traz muitos dados importantes sobre o período da escravidão, desde 1444, quando aconteceu o primeiro leilão de escravos, de negros escravizados em Portugal, até a morte de Zumbi dos Palmares, um ícone desse período no Brasil. Então, ele faz um recorte, a proposta dele é fazer 3 livros. Então, não estou fazendo mexendo no livro não, mas para a gente, quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, se aprofundar, eu recomendo esse livro para falar sobre essa raiz do preconceito racial que nós temos no Brasil. E um outro, rapidamente, é esse livro do Achille Mbembe, que é Necropolítica, que ele já traz a problemática do racismo já mais na atualidade, como é que isso alcança dimensões e esferas da vida pública e que alcança de alguma forma a todos nós. Então vamos lá. Separei 4 palavras aqui que eu vou tentar falar rapidamente sobre cada uma delas, porque a proposta que o diretor da Escola Bíblica me fez foi o seguinte: como evitar e combater o racismo e o preconceito dentro das nossas igrejas. Então, primeira coisa, eu acho que evitar é quase que impossível também. Por que eu digo isso? Porque a primeira palavra que eu separei aqui tem a ver com isso, é a confissão. Nós precisamos confessar que vivemos em uma sociedade racista. E por que nós cristãos precisamos fazer isso? Porque a igreja, querendo ou não, é um recorte dessa sociedade. E aí, calma, não precisa se escandalizar não, vou dar alguns exemplos. Durante muito tempo nós aprendemos a pensar de modo muito binário, muito dicotomizado. Como assim? Nós, eles, dentro da igreja, fora da igreja, sagrado, profano, vida cristã e vida secular. Mas quem já tem um pouco mais de caminhada na igreja percebe que isso não existe essa separação. Não existe um local seguro chamado igreja, onde o mundo não adentra e os valores do mundo não adentram. Não existe isso. A igreja é o lugar onde a gente reflete, onde as pessoas têm consciência do seu pecado, e é por isso que é um lugar de transformação. Mas os problemas que o mundo lá fora tem, eles entram na igreja e entram através de nós. Então, estou falando isso não para dizer que... Enfim, o meu objetivo de dizer isso é o seguinte, é que esse racismo que existe na sociedade, ele entra em nossas igrejas também porque isso está tão enraizado em nossos comportamentos, em nossas atitudes, que às vezes vem se a gente pensar. Eu vou dar um exemplo rápido por conta do tempo. Nos Estados Unidos, na época da Guerra da Secessão, eram 2 grupos, os que apoiavam a escravidão e os que eram contra a escravidão. Dentre aqueles que apoiavam a escravidão, que tinham escravos, que viviam, muitos deles, de comércio de escravo, eram cristãos. E alguns deles vieram para o Brasil, inclusive trazendo a fé batista para cá. Então, esse assunto grande, não vai falar sobre isso, mas só queria dizer o seguinte, que aqueles homens que confessavam a fé que nós confessamos, que têm a tradição cristã que nós temos, achavam que a escravidão era algo normal. Você acha que hoje é normal? Você consegue pensar hoje, você chegar em casa e ter pessoas escravizadas ao seu serviço? Eu acho difícil se você é um cristão. Mas aqueles homens e mulheres daquele tempo não achavam. Então, o que é que diferencia você deles? A sociedade que você está inserido.
Se nós não pensarmos o mundo de uma forma crítica, o lugar que nós estamos de uma forma crítica, nós vamos reproduzir comportamentos dessa sociedade sem perceber o pecado que está ali. Então a primeira coisa é a gente examinar nós mesmos e ver o quanto que a sociedade nos influenciou o nosso pensamento e identificar o que é que eu preciso confessar ali, porque não tem como negarmos o racismo se não reconhecermos que vivemos em uma sociedade racista e que esse racismo, esse preconceito, muitas vezes moldam a nossa forma de pensar. E aí eu vou pular para a segunda pergunta por conta do tempo. A segunda palavra, que é denúncia. Muitas pessoas chamam de não, é mimimi, não, o pessoal que trabalha com racismo, eu já sofri racismo reverso. Não existe racismo reverso. Tá? O racismo ele é algo voltado para o negro, a pessoa preta. Por quê? Porque nós vivemos uma história, um legado histórico, uma construção em que não é possível o branco experimentar isso, porque essa construção, essa forma de prejudicar, essa forma de oprimir foi direcionado exclusivamente para a pessoa preta, para os negros. Então, tire da sua vocabulário o racismo reverso. Se alguém faz uma piada, por exemplo, porque você é branco demais, porque você... Isso não faz com que você seja tratado de uma forma diferente, por exemplo, por uma abordagem policial, ou que você perca um emprego por conta disso, ou que você receba um salário menor por conta disso. Né? Mas as pessoas negras, pessoas pretas, passam por isso. Então, racismo tem a ver com essa ideia que é muito mais profunda do que apenas uma piadinha de mau gosto. Tá? Aí vai uma outra sugestão de literatura também, que é o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. Quem quiser um pouco mais, sugiro esse. Então, é preciso a gente identificar isso e denunciar, falar sobre isso. O racismo é pecado. Se as pessoas são tratadas de uma forma diferente por conta da sua cor de pele, pelo simples fato de não ser branco, isso é inadmissível entre os discípulos de Jesus. A segunda palavra é denúncia. A terceira é resistir. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo e transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, ele está falando de um convite à contracultura, à resistência. Ainda que todos estejam fazendo, ainda que todos pensem assim, ainda que todos reproduzam isso, os seguidores e as seguidoras de Jesus têm como missão, compromisso de consciência, negar tudo que seja injusto, tudo que gera opressão, tudo que faz mal. Nós resistimos isso. A palavra grega que Paulo utiliza ali para transformar-vos, né, para não vos conformar com esse mundo. O mundo ali é esquema, é esse sistema. Né? Existe um sistema que normaliza comportamentos pecaminosos, assim como aqueles irmãos lá atrás que escravizavam pessoas, que vendiam pessoas, que exploravam pessoas, que torturavam pessoas e entendiam que era normal. Hoje existem muitos outros comportamentos, muitas outras atitudes que esse mundo normaliza e que nós, discípulos e discípulas de Jesus, não podemos fazer isso. E por fim, discipulado. 4 palavras: confissão, denúncia, resistência e discipulado. Como é que a gente encara isso, o racismo, como é que a gente trata? Identificando Jesus como nosso mestre. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, que nós fomos revestidos de Cristo, e se formos revestidos de Cristo, não há judeu nem grego, homem nem mulher, escravos nem livres, ele não está falando de algo que está posto a partir do momento que você se converte, que desce dos céus algo pronto. Não, ele está falando que a gente precisa se esforçar para que não haja essas diferenças, nem de classe, você pode ter o título que for lá fora, na igreja você é irmão, irmã, seus títulos ficam lá de fora, não há uma divisão de classes na igreja, não deve haver, precisamos lutar para isso. Não deve haver uma diferença de gênero, homens mais importantes do que mulheres, homens com privilégios superiores, não existe, não deve existir isso, não deve existir. E não deve existir também preconceitos raciais. Não deve, nós precisamos lutar para trabalhar, para combater isso. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, percebendo quem são as lideranças da igreja. Quantos negros, quantas negras tem ali?
quantas pessoas negras têm lugar de fala, são professores, participam do conselho da igreja, estão no corpo de pastores da igreja. Então, é uma forma. Eu vou correr, gente, estou correndo. Então, quando Paulo fala isso, ele põe isso ao meu ver, né? E discipulado tem a ver com um texto muito maravilhoso de Lucas capítulo 9. Eu vou correr aqui porque o tempo está apertado, mas tem uma cena interessante em Lucas capítulo 9, que é quando Jesus manda os seus discípulos irem à frente e preparar pousada para eles em um território samaritano, e os samaritanos não recebem os discípulos de Jesus, e aí os discípulos têm uma ideia extraordinária, interessantíssima. Olha só o que os discípulos de Jesus pensaram. Eu estou em Lucas capítulo 9 e eu vou ler, o texto começa no versículo 51, mas eu vou ler a partir do versículo 54. Então, quando os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus, porque eles tinham em sua fisionomia a aparência de judeus, eles tiveram a seguinte ideia. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. A gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas eu queria dizer o seguinte para você. Pergunta que cabe para o discípulo de Jesus é: quem é o espírito que conduz a sua vida? Seus princípios, seus valores, a forma como você julga as pessoas, a forma como você valoriza as pessoas, quem faz parte do seu ciclo de amizade. Isso diz muito sobre você. E mais, diz muito sobre o Cristo, o seu Deus. Quem é o seu Deus? Porque se seu Deus foi o Pai de Jesus, você não vai tratar ninguém de forma preconceituosa e, sobretudo, preconceito racial. Não é algo opcional. Não é algo que depende da sua ideologia política, da sua filosofia. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você não apenas não é racista, você combate o racismo, porque os discípulos de Jesus são aqueles que têm fome e sede do que é justo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, professor Lázaro, por sua participação. E nós vamos agora a um outro professor, o professor Raimundo, e eu gostaria de ouvir dele o seguinte: que conselho você daria para um cristão racista? Alguém poderia dizer assim: isso é um absurdo, não existe cristão racista. Meus irmãos, o pior é que existe. Eu gostaria de ouvir do professor Raimundo que conselho ele daria para um cristão racista. Meus amigos, graça e paz do Senhor, a amada igreja do Senhor, a igreja Sião, a quem dirigimos nosso afetuoso abraço e manifestamos a nossa imensa saudades, né, do convívio tão salutar, tão revigorante que temos e tínhamos, né, até antes dessa pandemia, e que oramos e anelamos para que volte. Mas vamos hoje falar, ainda que resumidamente aqui, pressionado pelo tempo, sobre o cristão pode ser racista, não é? O cristão pode ser racista? Qual deve ser o posicionamento do cristão perante o racismo? É o racismo algo bíblico? É o racismo algo que é inerente, ou deve ser inerente, ou deve ser cultivado, alimentado, não é? Seguido por um cristão? Dentre os inúmeros textos bíblicos, eu lhe convido a considerar aqui dois. Primeiro, indo direto ao ponto, Atos 17, versículo 26, diz assim: de um só fez toda a raça humana. Só vou ler essa frase aqui. De um só fez toda a raça humana. Esse texto está dizendo que Deus, de um só, eu não preciso nem ler o texto todo, só essa frase aqui. Deus fez de um só, ou seja, daquele primeiro casal. E quando fala Adão ali, não está falando do homem, mas está falando do casal. Adão quer dizer o casal. Deus fez daquele casal, de um só casal, toda a raça humana. Portanto, não existe raça branca, raça negra. Não. Existe a raça humana. Os fatores de pigmentação da pele são determinados pela habitação e localização geográfica que cada povo ocupa em cada região em que esse povo vive. Portanto,
o cristão deve entender que não existem raças. Existe uma só raça, que é a raça humana. Está aqui em Atos 17, versículo 26. De um só fez toda a raça e não raças. Não é no plural que esse texto está, senhores. Está no singular. Portanto, é inaceitável que um cristão seja racista. Um cristão julgue o outro pela cor de sua pele, pelo fato de seu nariz ser afilado ou não, pelos seus lábios serem grossos ou não, pelo fato dele vestir-se bem ou não. Isso é acepção de pessoas, isso é uma espécie de racismo também social. O indivíduo é julgado pelo fato dele ter um carro ou dele não ter um carro, dele morar bem ou de onde ele mora, que ele é discriminado. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse que você está vivendo, meu irmão? Há tempo ainda. Convertamos-nos dessas maldades. Porque Deus nos aceitou a todos. E o apóstolo Paulo diz aqui em outro texto, que eu convido você a ler, em Gálatas 3, versículos 28. Olha o que Paulo diz. Dessarte, não pode haver judeu nem grego. Você está vendo? Não há nem judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E no versículo 26 ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Judeu, grego, nacionalidade. Judeu, grego, nacionalidade. Liberto ou escravo, condição social. Homem ou mulher, condição sexual. Não há isso diante de Deus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então por que discriminar? Então por que julgar? Libertemos-nos dessas mazelas, porque Deus nos aceitou como nós somos e nós não éramos boa coisa. E continuamos, estamos melhores, mas não somos boa coisa. E se nós temos a fé no Filho de Deus, bendito, que é bendito eternamente, em acepção de pessoas, que fé é essa? Quer dizer, então, que criamos os nossos grupinhos da igreja e só nos relacionamos entre nós mesmos ali. Entendo perfeitamente que temos afinidades, mas com uma pessoa, com com um grupo ou uma pessoa mais do que com outra. Mas cultivar grupismo na igreja, cultivar o meu grupo, permita-me aqui dizer, isto é desprezível, isto é triste, isto é deplorável, isto não é comunhão, isto é uma comunhão adoecida. Tinha um professor que chamava isso de koinonite, é a inflamação da comunhão, é o adoecimento da comunhão. Abramos nossos corações para viver o Evangelho, meus irmãos, enquanto é tempo. E o tempo está nos mostrando que Deus está exigindo sinceridade de todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo transforme os nossos corações. Deus te abençoe. Meus irmãos, agora eu vou chamar novamente um professor que já respondeu uma pergunta anteriormente, e eu vou chamá-lo novamente até pela sua experiência acadêmica e a sua experiência no meio jurídico, e por isso que eu fiz questão de chamá-lo novamente para uma questão bastante complexa e polêmica. É sobre o sistema de cotas. O senhor acha o sistema de cotas justo? E para isso eu vou chamar o pastor Jurandir, o doutor Jurandir, para poder falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre o sistema de cotas, se o sistema de cotas é justo, nós devemos voltar um pouco no tempo e lembrar no fim da escravidão no Brasil. Imagina que a Lei Áurea ela foi assinada no dia 13 de maio. E o professor de português, Jorge Portugal, ele escreveu uma letra de música muito interessante, porque imagina o seguinte, a Lei Áurea foi assinada no dia 13. No dia 14, os negros estavam livres, mas não tinha escola, não tinha saúde, não tinha moradia, não tinha alimentação. Os próprios senhores de engenho, os próprios senhores escravocratas, o que é que aconteceu? Eles, revoltados,
colocavam os escravos para fora de suas fazendas, que é como forma de dizer o seguinte: pronto, agora é com vocês, resolvam o problema de vocês, vocês não querem ficar livres, agora é com vocês. Então, imagina que criou uma certa desigualdade social muito grande no país. E Jorge Portugal, ele escreveu uma letra de música muito interessante, que eu gostaria de ler a letra para vocês, antes de eu passar a palavra para o pastor Jurandir. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa nem para onde ir, levando a senzala na alma eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia, um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderia me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Essa é a letra da música de Jorge Portugal. E eu gostaria de ouvir agora o pastor Jurandir, o doutor Jurandir, se ele acha o sistema de cotas justo. Então, temos aqui uma questão. Sistema de cotas é justo? Eu creio que é justo e é justificável. Mas antes de demonstrarmos a justiça da política de cotas, precisamos entender o que é essa política. Vamos começar pelo conceito de cotas. Todos nós sabemos o que é cota, né? Cota é porção, é parte, é quinhão. Agora, cotas raciais são a medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outro. Então, a medida contra a desigualdade é uma forma de ação afirmativa para reverter o racismo histórico e garantir a inclusão social. Então, uma forma de garantir a inclusão social revertendo as consequências de um racismo histórico, as consequências históricas de ausência de políticas públicas direcionadas a um determinado grupo racial, digamos assim. Nós somos uma sociedade pluriétnica e, nesse processo, uma etnia é privilegiada em detrimento de outros. Então, é uma medida que visa recompor a sociedade e garantir uma inclusão, né, de determinados grupos para que possam realizar os seus potenciais de cidadania. A política de cotas raciais, ela tem 4 pressupostos. Primeiro, equidade aristotélica. Segundo, igualdade material. Terceiro, política de ação afirmativa. E quarto, política de reparação. Falarei brevemente sobre cada uma delas. Equidade aristotélica. Né? Aristóteles foi o primeiro a desenvolver essa ideia de tratar desigualmente os desiguais para promover a efetiva igualdade. Para que haja a efetiva igualdade, a igualdade real e não apenas formal, é necessário tratar, né, de maneira desigual aqueles que são desiguais. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuada. Então aqui o perigo de tratar de maneira igual a todos e não enxergando suas especificidades, os contextos históricos, é perpetuar a desigualdade. O segundo pressuposto é esse, igualdade material. É o princípio que serve como contrapeso ao princípio da igualdade processual ou formal. Institucionalmente, né, são instrumento de promoção social, de modo a potencializar a isonomia entre os indivíduos e não somente a equivalência, equalizar no sentido meramente formal. Então, se a Revolução Francesa, ao criar o Estado de Direito, né, consagrou o princípio da igualdade de todos perante a lei,
essa igualdade formal, processual, foi um grande ganho para a humanidade, mas é insuficiente. O universo jurídico entendeu que é necessário também uma igualdade material, porque não adianta sermos iguais, né, formalmente perante a lei, né, perante a ordem jurídica, mas no mundo real há uma desigualdade gritante. Então a igualdade material hoje, né, faz parte do universo jurídico, é uma forma, né, de contrapeso ao princípio da igualdade formal. Terceiro pressuposto, política de ação afirmativa. Nós falamos no início que cotas fazem parte da política de ação afirmativa. Consiste na promoção da igualdade surgida do reconhecimento da desigualdade histórica, vivida por pessoas negras através de medidas positivas, institucionais, para uma maior inserção dos mesmos nos espaços de produção econômico, cultural da nossa sociedade. Então, são políticas voltadas para a inserção de grupos étnicos que se encontram, vamos dizer, desprivilegiados por motivos históricos, né? A inserção desses grupos nos espaços de poder. Porque se nós temos, por exemplo, 53% da população brasileira constitui-se de negros, de pretos e pardos, a gente precisa ver referenciais desses indivíduos nos espaços de poder, tá certo? É uma medida emblemática. O ordenamento cria um emblema para dizer, olha, todos os grupos estão aqui representados, e não só um grupo étnico, né? Então são medidas que consistem na promoção da igualdade, surgida justamente dessa desigualdade histórica. E o quarto pressuposto é esse, política de reparação. Por que política de reparação? A gente precisa compreender as coisas dentro de contextos históricos. Não dá para a gente fazer uma avaliação de qualquer situação fenomenológica sem compreendermos a conjuntura histórica. No ato da abolição da escravidão, nós tínhamos 1.500.000 escravizados. E nós tínhamos, no contexto total de 10 milhões de cidadãos, aproximadamente 600 a 700 milhões de pretos e pardos, né? Após a abolição, não criou-se uma política pública, né, para inserir esse grupo que até então vivia marginalizado na condição de escravizados na realidade republicana, digamos assim. Nesses 100 anos não houveram políticas públicas. Os irmãos devem saber o que significa políticas públicas. O Estado tem políticas públicas para a educação, para a saúde, para a segurança pública, e o Estado tem que ter política pública para agregar os seus cidadãos. Então esses cidadãos que foram libertos, né, da escravidão, eles não foram inseridos na vida social. Pelo contrário, agora, no final do século XX, é que vai se descobrir, graças, né, aos eflúvios da nossa Constituição Cidadã, que é necessário inserir grupos, pessoas que estavam, né, à margem, tá certo, dessa realidade. E aqui nós temos alguns dados estatísticos que corroboram isso que eu estou falando. Olha aqui. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira. Mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Aí que você vê que existe um mito da democracia racial. Não existe uma democracia racial no Brasil. Eu só estou fazendo análises estatísticas, né, que você não percebe pessoas negras e pardas, pretos e pardos em espaços de poder. Um outro dado estatístico, apenas 13% da população preta e parda tem ensino superior, né, em relação aos brancos, que tem 31%. E ainda outro dado estatístico, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Veja isso. Além do que, esse livro aqui, que é um livro muito interessante sobre o autoritarismo brasileiro, de Lilia Moritz Schwartz, nos traz um dado relevante. Ela nos diz aqui que pretos e jovens, pretos e pardos, né, eles morrem a um genocídio de jovens pretos e pardos, que chega a aproximadamente 60 mil por ano. No ano de 2017 foi detectado
64 mil jovens, um verdadeiro genocídio de negros e pardos. E ela vai nos dizer aqui que as várias guerras civis contemporâneas ficaram abaixo, né, desse índice estatístico. Lerei aqui para vocês. No conflito da Síria, que abate o país desde 2011, foram 60 mil mortes por ano. Na guerra do Iêmen, que se iniciou em 2015, contabilizam-se cerca de 25 mil homicídios anuais. No Afeganistão, onde os conflitos começaram em 1978, a média é de 50 mil por ano. Mas no Brasil, 60 mil jovens negros, pardos e pretos morrem anualmente e não sensibiliza ninguém, né? Então, esse é um dado chocante, é um verdadeiro genocídio, né, dos nossos jovens pretos e pardos. Portanto, há que se pensar dentro de um contexto histórico. É somente no contexto histórico que podemos entender a política de cotas raciais. Justifica-se o sistema de cotas, né, para grupos específicos em razão do processo histórico depreciativo, né, que tiveram esses grupos. Menor mobilidade social, menor oportunidades educacionais ou no mercado de trabalho, bem como vítimas, por serem vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Daí o nosso ordenamento jurídico, né, que agora é influenciado pela ideia da igualdade material, né, a nossa Constituição Cidadã, vai orientar, e aí surgirão algumas leis que são leis que vão criar políticas de cotas raciais. A Lei Federal 10.558 de 2002 criou o Programa de Diversidade na Universidade. A Lei 12.711 de 2012 define cotas reservadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e por pessoas com deficiência no ingresso em curso de graduação. Aqui estamos falando de cotas para o ingresso na universidade, né? Esta lei ela vai ser regulamentada pelo Decreto 7.824 de 2012, chamada Lei de Cotas. Veja que não é cota só para negros, né? É cota para indígenas, né? Para pessoas que se declaram pretas e pardas, evidentemente, pessoas com deficiência. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que políticas de cotas não é só para pessoas pretas e pardas, né, indígenas, mas que nós temos no nosso ordenamento diversos tipos de cotas. Vocês sabiam que existem cotas para participação parlamentar das mulheres? Eu vou dizer aqui para vocês alguns tipos de políticas de cotas que não são necessariamente para pretos e pardos. Olha só. Artigo 7º, inciso 20º da nossa Constituição. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Então, existem cotas para proteger a participação, né, da mulher no mercado de trabalho. Tá certo? Artigo 37, inciso 8º da nossa Constituição. Reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Existem cotas para as pessoas deficientes. O artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.100 de 95, exigência mínima de 20% para a candidatura de mulheres. É cota para a participação parlamentar das mulheres. Você sabia disso? Né? E o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.111 de 1990, definição da reserva de 20% das vagas de concursos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Tá? Então, assim, política de cota não é só para negros. A ideia de política de cota é enxergar a ideia de uma reparação histórica para determinados grupos de pessoas e que foram desprivilegiados historicamente, que não houve investimento de políticas públicas para essas pessoas. Mas eu devo dizer aqui para vocês, só para encerrar, uma única coisa. Existem requisitos para cotas para ingresso na universidade, né? Não basta apenas ser pretos e pardos.
alguns outros requisitos, né? É necessário que essas pessoas tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E também é necessário que essas pessoas sejam oriundas de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Tá certo? Então essa é a compreensão de cotas. Cotas é justa, porque é um olhar histórico diferenciado. Muito obrigado, Dr. Jurandir, por sua participação e contribuição técnica na nossa EBD. E agora nós vamos para um outro professor, nós vamos agora lá em São Paulo conversar com o pastor Humberto. O pastor Humberto estava trabalhando lá com a Cristolândia, lá em São Paulo. E eu gostaria se há alguém que tem bastante experiência em preconceitos, é o pastor Humberto. E eu gostaria de ouvir do pastor Humberto o seguinte: como Cristo reage diante do preconceito racial? Eu acho que o seu trabalho, o seu dia a dia é basicamente isso, é tentar contornar essas situações de preconceito da sociedade. E eu gostaria de ouvir agora do pastor Humberto sobre esse tópico. Então, amigos, me perguntaram para falar sobre um tema muito polêmico, sobre o que Cristo faria diante de um preconceito, né? É muito complicado falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não querem entender, a realidade é essa, as pessoas não querem entender qual foi o papel real do Senhor Jesus, né? Ele veio quebrar os paradigmas todos que existiam. Ele provou isso com seu comportamento, atitudes e ações. Ele não só veio falar do reino, ele veio falar de uma mudança. Eu, porém, vos digo, ele repetia isso. Ele quebrava os preconceitos que existiam na época dele com essa palavra. Eu também vos digo, eu também vos digo. Ele mostrava um caminho mais fácil, um caminho melhor, um caminho que abre fronteiras, constrói pontes. Foi isso que ele veio fazer. Durante todo o seu ministério, ele trabalhou abrindo esse caminho para que a humanidade entendesse que o mais brilhante, o mais belo, o mais abençoado de todos os comportamentos é o amor. Ele provando isso, ele diz assim, olha, ame seu Deus, depois ame o próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo que ele fala é justamente uma quebra de paradigmas que ele estava construindo ou reconstruindo no conceito reino de Deus. Ele quebra isso diante de Zaqueu, ele quebra isso na mulher samaritana, ele quebra também naquela mulher que foi pega em um ato de adultério, em João 8, quando fala que as pessoas traz aquela mulher e manda e fala com ele para que ele tome a decisão para obedecer uma lei que já não fazia mais sentido. Não fazia mais nenhum sentido apedrejar aquela mulher por causa de um pecado. E ele fala sobre isso, quem não tinha pecado deveria tirar a primeira pedra. E hoje nós estamos reconstruindo mais uma vez esse conceito tão difícil de entender, quando a gente vê um cristão, né, reconstruindo esses valores que já foram destruídos através do Senhor Jesus, não ficando pedra sobre pedra que não seria derrubado, também nesses conceitos que existiam na época. Nós precisamos entender que muitas vezes a igreja precisa pedir perdão. A igreja precisa pedir perdão às mulheres, pedir perdão principalmente aos negros, né? Por tudo o que aconteceu. O cristianismo antigo traz essa raiz de preconceito, traz essa raiz de discriminação, né? E o apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, que muitos de nós, eu sou pastor, mas muitos de nós preferem dar o lugar principal de uma igreja a quem tem, e a quem não tem fica bem longe, fica bem distante. Como eu trabalhei na Cracolândia, e eu venho trabalhando com esse povo há mais de 30 anos,
Eu sofro isso na pele, o preconceito que a gente nota, a igreja, a discriminação, como a igreja precisa mudar. Hoje nós estamos vendo que esse povo está à margem das igrejas, e as igrejas que deveriam ficar abertas, ter uma atitude generosa, ter um coração generoso, ter uma mente de Cristo, né? Eu ouvi um dia um pastor dizer assim: eu saúdo a igreja com Cristo que está em mim, saúda o Cristo que está em você. Então nós precisamos entender isso com muita clareza, com muita transparência. Está na hora de a igreja acompanhar essa revolução que está acontecendo no mundo inteiro. Não consigo respirar. Nós não podemos respirar se em algum momento de nossas vidas, como crente, como servo de Deus, aconteceu dentro do nosso coração algum tipo de preconceito. Nós não podemos. Nós temos que abrir o coração e aceitar todas as pessoas que cheguem para as nossas igrejas, não importa a cor, não importa se ele tem uma opção sexual. Nós precisamos aceitar essa turma toda, porque senão você não pode pregar o amor. E quem transforma não é o meu preconceito. Quem transforma é o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero agradecer aqui o pastor Humberto por mais uma contribuição à nossa escola dominical. E agora nós vamos para falar com uma outra professora. A missionária é a nossa querida irmã Soraya, que por acaso é a esposa do nosso querido pastor Humberto. E é outra pessoa que tem uma larga, vasta experiência quando o assunto é preconceito racial. E eu gostaria de ouvir da irmã Soraya o seguinte: o que fazer para impedir o preconceito quando é a estética da beleza dentro da igreja? O que fazer diante daquele preconceito sutil, sabe, aquele preconceito que às vezes a pessoa não quer, ela quer mascarar o preconceito dela? Eu gostaria de ouvir a irmã Soraya em relação a isso. Olá, meu querido irmão e irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, nesse momento muito especial da Escola Bíblica Dominical, eu quero compartilhar com vocês sobre o mal que tem acometido muitas pessoas, expandindo nas nossas comunidades, nas cidades, nos estados, nos países. É um mal tremendo que vai cegando as pessoas e fazendo cada vez mais ficar pequena dentro de uma imensidão de que podemos viver a cada dia. Por isso, eu quero pensar com você hoje sobre todas as vezes que temos uma opinião formada, um sentimento concebido, sem um exame crítico, nós estamos vivendo sobre a sombra do preconceito. O preconceito tem separado famílias. O preconceito tem separado a amizade. O preconceito tem feito com que muitas pessoas percam a beleza da plenitude da vida. O Senhor Jesus nos chamou para vivermos em família, aceitando uns aos outros. Olha, a beleza está no nosso interior. E essa beleza do nosso interior vai florescer no nosso exterior. Por isso, nós precisamos ter cuidado com o preconceito. O preconceito nos afasta, mas Cristo nos une. Hoje, na mídia, nas redes sociais, existe então um padrão de beleza, de estética. E muitas vezes nós somos assombrados por esse padrão e esquecemos que cada pessoa tem uma beleza individual. Por isso, nós precisamos rever todos os nossos conceitos para não vivermos sobre a sombra do preconceito. O preconceito nos afasta, mas Jesus nos une. Jesus quer que vivamos a plenitude da irmandade.
Nós precisamos vencer todos esses obstáculos como família de Cristo, para que outras pessoas vejam a glória do Senhor na nossa vida e também sejam contagiadas pela beleza de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, fique alerta, fique atento. Não deixe que a sombra do preconceito tire a sua visão da plenitude da beleza de Deus. O Senhor quer que vivamos um momento de comunhão, amando-nos uns aos outros. Quero fazer nesse finalzinho da minha fala, um lembrete da minha neta, Rebeca, e ela então falou o seguinte para mim: vovó, eu sou linda, meu cabelo é lindo, minha pele é linda, eu sou linda. Então, nós somos lindos. Nosso cabelo é lindo, nossa pele é linda. Deus nos fez assim. Cada um de nós tem uma beleza. Por isso, eu e você, juntos, unidos como Igreja do Senhor Jesus, decidimos lutar. Muito obrigado, irmã Soraya, por sua participação. Eu quero lhe agradecer por estar sempre aqui nos apoiando na nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, e agora para finalizar, eu gostaria de convidar um outro professor, que é o presidente da nossa igreja, o pastor Walter Batista. E eu gostaria de ouvir do pastor o seguinte: qual deve ser a atitude da igreja diante do preconceito racial? O que é que a igreja deve fazer? O que é que o fiel deve fazer diante, se ele se sentir que ele passou por um momento de preconceito racial? Qual deve ser a atitude da igreja? Qual deve ser a atitude do fiel? Eu gostaria de ouvir a palavra do pastor Walter em relação a isso. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder participar deste bloco da EBD deste domingo. E o tema proposto é a questão do preconceito racial. E eu gostaria de, primeiramente, me referir ao assunto que foi proposto pelo irmão Gildeval, nosso diácono, diretor da Escola Bíblica Dominical. O assunto é qual deve ser a atitude de uma igreja ou de um fiel da igreja, um membro da igreja, que se sinta discriminado racialmente ou de uma outra forma nos trabalhos da igreja, até impedido de participar de atividades ou de entrar na igreja. Claro, meus irmãos amados, que nós temos que lembrar que a Igreja de Jesus Cristo é a unidade na diversidade. Isso aconteceu no colégio apostólico. Não havia entre os 12 apóstolos um que fosse igual ao outro. Eles eram de procedências variadas e tinham também atitudes variadas. E eu diria mais, há uma belíssima atitude que é apresentada no último capítulo da Carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve essa carta àquela comunidade cristã na cidade de Roma, onde havia pessoas de todo tipo. Nós podemos dizer que a igreja de Roma era uma igreja até colorida, porque nós temos ali pessoas que eram solteiras, casadas, nobres, escravos, gregos, latinos, romanos e também judeus, homens e mulheres, e ninguém era discriminado. Pelo contrário, o modo como o apóstolo Paulo se dirige, o modo como o apóstolo Paulo escreve, colocando sempre uma palavra de carinho, de ternura para cada uma das pessoas citadas, mostra como a Igreja de Jesus Cristo é o sal da terra, a luz do mundo e o bom perfume de Cristo. Agora, claro, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Mas a Igreja de Jesus Cristo não mudou, porque a sua visão e a sua missão é a mesma, continua sendo a mesma, e ela é válida
não somente para aquele capitão do exército romano que ouviu uma palavra de Jesus Cristo, mas é válida também para o ministro da Educação e o ministro da Justiça do Brasil, porque estamos todos debaixo da mesma visão de Jesus Cristo. Claro. Mas, meus amados irmãos, o fato é que, já que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, o que é que deve fazer, então, a Igreja de Jesus Cristo numa situação discriminatória? Eu entendo, e aí vem a nossa outra opinião, de que não se admite de maneira nenhuma que possa existir numa igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja reformada, um tipo de situação, de atitude de preconceito social, racial ou outro que seja. Quando o diácono Gildeval conversou conosco, ele falou exatamente de pessoas que fossem impedidas de frequentar a igreja por causa de uma situação de raça. Ora, para Jesus Cristo, meus irmãos, só existe uma raça, e ela se chama raça humana. Então imaginemos que alguém se sinta discriminado na igreja por uma dessas situações, ou seja, por etnia, ou seja, por sexo ou uma condição social. Então, meus amados, longe de levar para as mídias escandalosas, como nós temos na televisão e no rádio, certos programas extremamente escandalosos, ou levar para os jornais esse tipo de situação, esse assunto entre os crentes, ele precisa ser resolvido na realidade, na comunidade de Jesus Cristo. Até porque a Bíblia dá um precedente. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, está muito claro esse tema. E os versos de 1 a 9, que o irmão pode ler posteriormente, leia depois, minha irmã, dão a solução para essa questão entre os salvos, que deve ser resolvido igualmente entre os salvos, como diz o verso 4 e o verso 5. É vergonhoso, então, que haja esse tipo de demanda na igreja. Não é admissível. E é mais vergonhoso ainda levar para ser decidida uma demanda desse tipo num tribunal fora da igreja. Porque a barra da igreja é o lugar certo para demandas entre o povo de Deus. Acredito que essa seja a posição bíblica e eu acredito que essa seja a posição que, como igreja, isso deve acontecer. Mas isso nunca acontecerá na Igreja Batista Sião, uma igreja onde as pessoas se amam. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a todos os professores que participaram da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer também àqueles que nos assistiram. Inclusive, eu gostaria muito que vocês deixassem o seu like, comentassem, dessem sugestão também de outros temas. Inclusive, nós estamos preparando agora para agosto um outro tema bastante atual, que é a violência doméstica. E é um ponto que nós não devemos nos esquivar, nós não devemos deixar de debater esses temas atuais. E como eu falei para os irmãos, todos os temas que nós debatemos fazem parte da palavra de Deus e são temas que nós colocamos as discussões nossas de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que nos prestigiaram assistindo nossa escola dominical, e um grande abraço a todos e até a próxima. E apenas recordando o seguinte, que todos nós fazemos parte da Igreja de Cristo, homem, mulher, negro, branco, asiático, europeu, todos fazemos parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo está de braços abertos, esperando todos aqueles que queiram fazer parte dela. Um grande abraço a todos, um grande domingo. Até a próxima.